está alegre de estar aqui hoje, gente? Você está alegre, está feliz de estar aqui? Quem está com a sua família aí? Quem está com a sua família? Bom, né? E agora nós queremos, né, sobretudo, pedir a bênção de Deus para que a gente tenha uma manhã abençoada. Esse aqui é um passeio da Igreja Batista Nacional Nova Esperança. Então nós somos cristãos. Nós queremos a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos nessa manhã, Senhor, e queremos te ouvir, queremos ouvir a voz do Senhor. Consagramos esse momento, Senhor, na tua presença. Senhor, consagramos esse sítio, Senhor, a ti. Enquanto estivermos aqui, esse lugar é santo, consagrado ao Senhor, e invocamos agora a presença do teu exército de anjos para estar inundando esse lugar agora, Senhor. Enche esse lugar, enche esse sítio, Pai, com a presença dos teus anjos agora aqui, Senhor, para nos guardar, nos livrar de todo embaraço, livrar de todo mal. Que seja um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente cheio, regado da tua presença, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão por esse tempo que o Senhor nos proporcionou, Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra, ó Deus, que a adoração que teremos agora seja um momento especial, onde possamos ouvir a tua voz, que nada venha tirar a nossa atenção da tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar com Priscila. Amém, glória a Deus. Que alegria a gente estar aqui nessa manhã. Bom dia para todo mundo. Ainda não consegui falar pessoalmente com todo mundo, alguns já, mas bom dia, bom dia. Que coisa boa a gente estar reunidos aqui nesse sítio preparado, né, pra gente. Eu creio que é só o começo. Hoje, ao longo desse dia, Deus quer falar conosco. Vai ser um dia extraordinário. O Senhor preparou esse dia, preparou esse lugar, e para que você estivesse aqui hoje. Batendo palma, vamos lá. Posso me achegar na sala do teu
Glória a Deus, o nosso pastor vai trazer uma breve palavra aqui no nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus por esta manhã, poder estarmos aqui juntos na presença do Senhor e poder estar com você, estarmos aqui juntos nesta comunhão. Eu quero brevemente fazer uma reflexão num texto que está lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Quero falar sobre portas. Vocês estão vendo portas aí? Aqui tem poucas portas. Aqui tem poucas portas, né? Mas tem portas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre portas. Que bom que as portas aqui estão abertas. Você gostou desse lugar? Está gostando desse lugar? Você não viu nada ainda. Tem muita coisa aí para você ver e conhecer ao longo desse dia. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. O homem mais sábio que viveu sobre a face da terra, chamado Salomão, escreveu aqui esse trecho, esse versículo, esse provérbio. E outra versão fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda a porta do teu coração, porque dele procede as saídas da vida, as fontes da vida. Na versão mais atualizada, aquela versão da linguagem de hoje, fala assim: se tem uma coisa que você deve guardar os seus pensamentos, porque eles governam a sua vida. Então nós estamos aqui hoje numa manhã de comunhão, numa manhã de alegria, num dia de prazer na presença do Senhor e desse momento estar junto. E uma coisa que a gente precisa refletir agora é sobre as portas que a gente abre lá no nosso coração. É claro que quando fala aqui do coração, não está falando do coração físico, né? Esse coração que está aqui batendo dentro do peito. Alguns estão com o coração tão acelerado, desde as 6 horas da manhã já estavam acordados, com tudo preparado para vir nessa manhã aqui de celebração, de comunhão. Mas não falo desse coração, eu estou falando daquele sentimento que bate lá dentro e que muitas vezes traz ansiedade, traz preocupações e muitas vezes, dependendo do sentimento que a gente cultiva dentro do coração, abre portas para a gente tomar determinadas atitudes que não são agradáveis, que às vezes machucam, às vezes não fazem bem na nossa comunhão. E essa semana, nós temos lido com a igreja, feito uma leitura, e nós estamos no livro de Neemias. E ontem eu estava meditando no livro de Neemias, no capítulo 3. Neemias, só para a gente contextualizar, conta a história de um homem que estava lá no cativeiro, vivendo lá no império, na fortaleza de Suzã, e a sua cidade natal, Judá, Jerusalém, estava em ruínas, porque tudo estava lá ainda em destruição. E o coração dele estava muito pesaroso, com desejo de voltar a essa cidade, porque ele sabia que muitas pessoas estavam sofrendo na cidade de Jerusalém. A cidade estava toda em ruína. E Neemias, que era o copeiro do rei, ele se apresentou e ele estava muito triste na presença do rei, e o rei percebeu, e o rei falou assim: por que o seu coração está triste? Ele falou assim: é porque o meu povo está sofrendo, e eu gostaria muito de estar lá, e de fazer alguma coisa por eles, de poder ajudar e realizar alguma coisa lá naquela cidade. E o rei se prontificou, abriu o coração e deu a ele essa oportunidade: você vai então a Jerusalém, e eu vou mandar com você recursos, eu vou mandar com você pessoas, eu vou mandar com você uma guarda que vai ajudar você a construir e a trabalhar nessa cidade, vai ajudar a reconstruir Jerusalém. E aí assim Neemias fez. Neemias foi para Jerusalém. Quando ele chegou lá, ele primeiro verificou a terra como estava, e estava realmente muita coisa em destruição. Mas quando ele chegou e falou com as autoridades dos locais ali, os líderes do povo, ele falou assim: vamos restaurar os muros de Jerusalém.
E algo que me chamou a atenção está no capítulo 3 do livro de Neemias. Sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando eles começaram a restaurar os muros de Jerusalém? Veja só, que interessante. Isso me chamou a atenção. Aqui está escrito no livro de Neemias, no capítulo 3, o seguinte, olha: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes de seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre de Ananiel. E assim eles foram, primeira coisa que eles fizeram foi restaurar a porta das ovelhas. Depois eles continuaram na reconstrução. Aí fala aqui um pouco mais adiante, no versículo 6, Joiada, filho de Bezeia, Mesulão e filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos. Depois, mais adiante, no verso 13, a porta do vale, reparou-a Hanum. Depois, no verso 14, a porta do monturo. Depois, no verso 15, a porta da fonte. Depois, reparou a porta olha, foi reparação de portas. As portas estavam sendo reparadas. E o que acontece? Por que a reparação das portas era muito importante para preservar a cidade, antes mesmo de se dedicar somente aos muros? Por que as portas são importantes? Eu perguntei a vocês, tem portas aqui? Aí vocês falaram assim, tem. Mas tem muita porta aqui? Não, tem porta dos banheiros, tem porta do vestuário, tem porta ali da cantina, para ninguém entrar apressadamente, né? Mas não se preocupe, depois vai estar tudo aqui para gente. Mas por que as portas são importantes? Entrada para o quê? Ouviu um negócio aí? Para guardar. Você imagina portas abertas. Vamos imaginar que o sítio não tivesse aqui aquele portão de entrada ali, ficasse aberto. O que vocês imaginam que ia acontecer? Todo mundo entrava e saía daqui e não ia ter limite para as coisas. As portas são importantes, assim como também as portas do nosso coração. E a gente precisa, sobre tudo que a gente deve guardar, a gente deve guardar a porta do nosso coração. A Bíblia fala que os nossos olhos são como uma janela da alma. Através dos nossos olhos entram as imagens, e nós temos a percepção. E lá Jesus disse, lá nos Evangelhos, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ter luz. Mas se os nossos olhos forem maus, quão grandes trevas serão dentro do nosso interior. Então nós temos que tomar cuidado com as portas, porque as portas são importantes, e às vezes nós não prestamos atenção nas portas. Às vezes a gente não respeita as portas lá, proibido a entrada, aí tem alguém curioso lá que vai e entra pela porta. Às vezes nós temos portas que estão abertas e a gente entra e não é um lugar legal para ficar, porque a gente vai entrar e vai se dar mal. Ou então nós mesmos não tomamos cuidado das portas e mantemos as portas abertas, e às vezes as portas não podem estar escancaradas por questão de proteção. Então, interessante que Neemias, ao começar a reconstruir os muros, a primeira coisa que ele fez foi restaurar as portas. A porta das ovelhas, a porta velha. Ele foi restaurando. Vocês, não sei se vocês já viram, a cidade de Jerusalém, principalmente a cidade antiga, ela é cercada de muro. Naquela época é muito importante as cidades serem muradas, para não sofrerem invasões. E o Neemias foi preparando naquelas muralhas as portas precisam ficar fechadas, as portas precisam ser restauradas e guardadas, precisam estar seguras, abrir no momento certo e fechar também no momento certo.
As portas não são para ficar somente trancadas. Nós precisamos abrir. A Bíblia fala assim que Jesus bate a porta do nosso coração. Se alguém abrir, ele vai entrar e vai cear com você. E você vai se deleitar na presença dele. Então a porta não é para ficar só trancada, fechada. Nós precisamos saber a hora que nós vamos abrir a porta e a hora que nós precisamos fechar. E quando nós usamos dessa sabedoria, restauramos às vezes as janelas da nossa alma, as portas do nosso coração, nós vamos evitar muitos problemas. Nós vamos evitar pensamentos que às vezes ocupam a nossa mente, e nós abrimos, às vezes a gente vê uma pessoa e começamos a fazer ideias erradas a respeito daquela pessoa, porque há uma porta aberta ali de coisa ruim, de um sentimento ruim, de uma lembrança ruim. Mas aqui, irmãos, é para você abrir as janelas certas, as portas certas, porque Deus vai proporcionar para você o melhor. Por isso que você, nessa manhã, nesse dia, ao longo desse dia, você esteja preocupado com isso. E essa aqui, falando em linhas gerais, foi uma porta que o Senhor abriu para nós, para que nós pudéssemos desfrutar de alegria, de comunhão, e pudéssemos aproveitar a presença do Senhor nesse lugar. Esse não é outro lugar senão o lugar onde estão os anjos do Senhor, acampados ao redor, porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Fica sabendo que o Senhor vai livrar você lá no campo, o Senhor vai livrar você na piscina, o Senhor vai livrar você na hora das brincadeiras, o Senhor vai guardar a sua entrada e a sua saída, o Senhor vai estar do seu lado para te abençoar, o Senhor vai fazer você prosperar em tudo que você colocar suas mãos para fazer. Por isso, fecha a porta para as coisas ruins, o olhar ruim, o sentimento ruim, não deixa isso. A Bíblia fala, se tem algo que a gente tem que guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. E o que são as saídas da vida? São as nossas atitudes, são as nossas ações. Às vezes nós fazemos algo porque abrimos uma porta ruim no nosso sentimento, e nós precisamos guardar a nossa mente. Se alguma coisa não pareceu boa aos seus olhos, você deve fazer o seguinte: você deve olhar não com um olhar de revolta, mas com um olhar de misericórdia, porque Deus ama aqueles que exercem a misericórdia, e aqueles que exercem a misericórdia também vai vir sobre você. Se há mágoa no seu coração a respeito de algo ou de alguém, alguma coisa que está no seu coração, libera isso no seu coração, perdoa, porque a Bíblia fala que aquele que não perdoa, Deus também não lhe perdoará. Às vezes nós queremos ter o melhor, para a nossa vida, e nós não sabemos lidar com o nosso semelhante, o nosso irmão. Então nós precisamos aprender o seguinte: eu devo considerar o meu irmão superior a mim mesmo. Olhar para o meu amigo, meu companheiro, meu amigo que está aqui participando comigo desse momento de comunhão, e imaginar que ele é tão importante quanto eu. A sua vida tem muito valor nesse lugar, e eu sei que Deus tem separado para a gente o que há de melhor para que a gente possa desfrutar. Então veja, essa aqui foi uma grande porta que Deus abriu para nós, uma oportunidade. Nós agradecemos muito a Cida, que é a proprietária desse imóvel aqui, desse sítio. Eu não sei se ela está aqui hoje, né, ela normalmente ela passa aqui às vezes pelo evento e tal, mas nós agradecemos ela, agradecemos a vida da Rosana e do Zé Luiz, que tem, através do buffet deles, o roster, tem preparado para nós, eu creio que um grande banquete para que a gente possa desfrutar aqui nesse dia. E eu quero nesse momento, nessa breve reflexão, encorajar você a preocupar-se somente com uma coisa: como está a porta do seu coração. Se o coração tiver com alguma, naquelas portas lá de Jerusalém, tinha portas que estavam totalmente destruídas, não tinha nem mais alvenaria, não tinha mais estrutura. Algumas que eram de madeira, estava toda comida, destruída pelo tempo e pelos inimigos que a bombardearam lá.
Então, se há algo que precisa ser reparado no seu coração e que talvez tenha trazendo lembranças de coisas que não são boas, não são agradáveis, peça que Jesus, neste dia, venha ajudar você. E na sua caminhada, que você possa sempre se lembrar disso. Se há algo que a gente precisa restaurar constantemente, é a porta do nosso coração. Não deixar nada que venha trazer tristeza para você. Toda angústia, todo problema, toda dificuldade, toda má impressão, estejam fora, em nome de Jesus. E nós possamos aqui hoje nos lembrar que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Deus está do nosso lado para nos fortalecer e nos abençoar. E que você possa aproveitar essa oportunidade, que é uma porta para você aproveitar com o seu amigo, com a sua família. Você que não está aqui com a sua família, mas está aqui com a igreja é uma família. E você possa desfrutar do melhor aqui nesse lugar. Queremos que você seja feliz e que o Senhor venha prosperar os seus caminhos. E aqueles que estão em família, quantas vezes a gente deixa passar as oportunidades, ou a gente não abre oportunidades, não abre portas para ter comunhão com os nossos filhos, com os nossos amigos, com a esposa até, o esposo. Aproveita esse tempo para que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor reservou para você. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, e que Jesus possa trazer ao seu coração, assim, nesse dia, muita alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome por esse momento tão especial que o Senhor nos concede. Momento que nós, meditando na Tua Palavra, vemos a importância de guardar a porta do nosso coração. Ó Deus, se porventura há aqui vidas, pessoas que estão com as portas do seu coração feridas, abaladas, machucadas com alguma coisa, que nesta manhã seja uma manhã de cura, que nesta manhã seja uma manhã de restauração, que nós possamos ter os nossos corações guardados, lavados, limpos pelo poder do sangue de Jesus, e nós venhamos a ter um dia que possamos desfrutar do melhor que o Senhor separou para nós. Muito obrigado por esse clima que o Senhor separou. Nós sabemos que o sol está brilhando, independente das nuvens, mas o sol brilha. Eu creio que o Senhor tem separado um dia para desfrutar do melhor nesse lugar. Obrigado, Deus, porque nos deu saúde e disposição para ficar de pé. Que o Senhor venha guardar e livrar cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor, nesta manhã, de acidentes, que se livrar, Senhor, das artimanhas do inimigo pelo poder do nome de Jesus. E o Senhor abençoe esse momento aqui na Tua presença, que seja um tempo de grande alegria, porque o Senhor é a nossa força, e nós glorificamos o Teu nome por tudo que o Senhor nos tem proporcionado até aqui. Muito obrigado, Deus. Abençoa os Teus filhos, ó Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus.
só